Nesta primeira entrevista de 2023, nós conversamos com o governador Renato Casagrande, governador que foi reeleito, e eu começo perguntando como foi 2022, governador, que ano foi esse? Foi um ano bom, duro, né? Mas bom, tá certo? Quero então cumprimentar todos vocês que estão nos acompanhando, né? Você, a quem está nos acompanhando. Alegria estar com vocês. Foi um ano em que a gente ainda vivenciou a pandemia, foi um ano que a gente ainda vivenciou chuvas intensas, né? Foi um ano polarizado na política nacional, foi uma eleição dura no Brasil, eleição dura no Estado do Espírito Santo, mas, de qualquer maneira, assim, os caminhos difíceis, quando percorridos, e percorridos com justiça, com sucesso, a gente chega ao fim deste caminho, chegamos ao fim de 2022, né, com o coração aliviado, né, com dever, com sentimento de dever cumprido, com os maiores investimentos da história do Estado do Espírito Santo, com um governo bem avaliado. Sabe que a gente tem desafios enormes pela frente ainda, mas assim fizemos muitas coisas em 2022, como fizemos em 2019, 20, 21, e foi um processo crescente, né, porque a gente enfrentou 2 anos de pandemia mais intensa. Então, foram 4 anos diferentes. Eu não posso reclamar de monotonia, porque foram anos, né, de muito trabalho, de muitas surpresas. A pandemia foi uma grande... Não vou dizer que seja uma surpresa, porque ela, na verdade, estava... prevista, anunciada, quando começou lá na China, né? Tá certo, assim. Mas a gente sempre achava que ela fosse de um tempo de duração menor, né, do que foi, tá certo? E ela não acabou, não vai acabar, né? A gente acabou de passar por uma outra onda. Mas a gente aprendeu a lidar com ela, Nós aprendemos né? a lidar com ela, os cientistas desenvolveram as vacinas. Eu espero que em 2023 a gente tenha muito valor à ciência, que as pessoas voltem a dar importância às vacinas, né? É inconcebível e inaceitável que pai, mãe rejeitem uma vacina, rejeitem a ciência, porque isso salva a vida dos nossos filhos, tá certo? Então, em 2022 foi um ano de debate negacionista, mas, ao mesmo tempo, né, a gente avançou, a gente chegou ao final, né, do 2022, né, depois de muita luta, tá certo? A gente chegou com vitórias importantes, e isso é que importa, né, para quem está trabalhando no dia a dia. Foi 2022, foi tenso e intenso, né? Tenso e intenso, é isso Há mesmo. um ano a gente esteve aqui com o senhor para também fazendo uma entrevista, né, sobre o ano, sobre o que viria para frente. E eu lembro que eu perguntei para o senhor assim, a marca que o senhor estava querendo imprimir. E o senhor respondeu que era uma marca de muito trabalho, porque não havia caminhos prontos. Vocês estavam abrindo caminhos e, sobretudo, fazendo e realizando o que não havia sido feito. Eu queria saber qual foi o maior desafio do ano de 2022. A gente já falou um pouquinho sobre o quanto foi tenso e intenso, mas o maior desafio, na sua avaliação, qual foi? O maior desafio foi conviver com a polarização da forma como ela se apresentou e da forma como ela foi praticada. Não é uma polarização simples, porque o nível de agressividade na polarização foi muito intenso. E quem está no governo? Estou dizendo isso fora da campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, o ambiente se torna ainda mais tenso. Mas fora da campanha eleitoral, hoje, a produção de fake news é uma fábrica, uma indústria, né, veloz, rápida, e que as pessoas assim agridem a gente de uma forma tão intensa, né, com narrativas mentirosas, tá certo? E que você tem que ficar permanentemente respondendo a isso, dizendo que não é verdade, dizendo que não é bem assim, que as coisas são de outra forma. Então, assim, conviver com esse nível de agressividade e do incentivo à violência para uma parte da sociedade, ver que uma parte da sociedade se identifica com a cultura da violência,
né, que não presta atenção em meios de comunicação tradicionais como este aqui de vocês, e que presta atenção só em grupos de bolha de WhatsApp ou de Facebook, tá certo? Ou de qualquer outra rede social, e que essa vira a verdade, que não adianta você tentar explicar para essas pessoas que elas não estão querendo ouvir, né? Então isso mostrou uma sociedade complexa, que é difícil da gente viver, difícil de educar os filhos, difícil da gente conviver com quem pensa diferente, porque sempre tem gente que é agressivo. E para quem nível da discordância, da né? discordância para um nível de agressividade. E para nós, estamos no governo, uma sociedade complexa como essa torna as nossas tarefas ainda mais difíceis, tá certo? Por isso que a gente tem que ter governos amplos, né, com gente que se comunica com diversos segmentos da sociedade, e a gente juntar quem pensa diferente no mesmo projeto, mas que gente que pode discordar e conversar, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tive em 2022, tenho agora, iniciando 2023, um governo amplo, gente de partidos diversos, gente sem partidos, tá certo? Porque a gente tem que ter comunicação com muitos segmentos da sociedade que nós representamos. Já que o senhor falou de secretariado, é o mesmo governador, mas com um vice diferente, ou seja, é um governo novo. Por que manter tantos secretários? Eu acho que eu não mantive tantos secretários. Eu troquei 40% da minha equipe, tá certo? Então, mas seria normal até que eu tivesse mantido mais. Eu não mantive mais por questões... algumas pessoas eu troquei por compromissos políticos, tá, de aliados novos que chegaram, né? Outras pessoas eu troquei porque era preciso oxigenar a área, né, o setor, mas, assim, é natural que um governo que é um governo renovado, né, que significa renovado, que é continuidade daquilo que está dando certo e aperfeiçoamento daquilo que está dando certo e aperfeiçoamento daquilo que a gente tem que avançar mais, eu considerei que foi a mudança equilibrada, justa e que representa essa ampliação e essa amplitude da aliança que eu tive na campanha. Veja, Dani, que o Estado do Espírito Santo foi o único estado do Brasil em que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é forte, era e é forte, e que ele não elegeu o seu governador, tá certo? Então, veja que a história de vida, as alianças que nós fizemos, isso tudo permitiu que a gente pudesse ganhar a eleição num ambiente nacionalizado, como foi a eleição deste ano, né, porque as pessoas acabaram discutindo menos o Espírito Santo e mais o Brasil, e decidiram o Espírito Santo pelo Brasil, tá, com a cabeça no Brasil. Então, mas vê que nosso Estado foi o único que o presidente Jair Bolsonaro forte não conseguiu eleger, ou o seu candidato, não ele, mas o seu candidato vinculado não conseguiu se eleger. Vamos falar um pouco de segurança, depois a gente volta para a política. Em 2021, quando a gente fechou o ano, eram cerca de 1.000 homicídios, e eu lembro que, na nossa entrevista de retrospectiva, o senhor comemorava a redução de óbitos, de furtos e de roubos. Contudo, o próprio observatório do Instituto Johnny Santos Neves, ele aponta um aumento para crimes da natureza, de diversas naturezas, como internet, informática, os furtos das mais diversas áreas, né, furtos de toda a natureza também aumentaram, e no Espírito Santo, infelizmente, a gente tem o dado de que criança e adolescente morrem, tem um assassinato de criança e adolescente a cada 5 dias. Quais são as políticas públicas para, principalmente, evitar a cooptação de jovens ao tráfico e evitar que sejam vítimas precoces do crime? Primeira tarefa nossa é a educação. A gente tem uma boa posição na educação brasileira hoje, mas isso não significa que nós estamos satisfeitos, não estamos. Nós somos o terceiro colocado no ensino médio no Brasil, e nós, assim, vamos investir muito em educação, especialmente em formação profissional. Nós queremos fazer parceria com o Senai, com o Senac, com escolas particulares, nas nossas escolas. Vamos avançar muito na educação profissional e educação como um meio. Nós estamos ampliando nossa busca ativa para que a gente possa alcançar
jovens que estão fora da sala de aula, para trazer para a sala de aula. É o caminho que a gente tem da gente salvar essas pessoas. E vamos, naturalmente, continuar investindo em políticas sociais, que a gente sempre faz investimento em infraestrutura urbana, esporte, cultura, turismo, e o trabalho nosso da segurança pública. Veja que a gente fechou 4 anos, nesse 2019 até 2022, foi o menor número de homicídios de períodos de governo, tá certo? Da série histórica. Então, nós fechamos 2022 de novo em torno de 1.000 homicídios, né, menor do que 2021, mas nós sabemos que ainda temos essa tarefa gigantesca pela frente, para a gente poder continuar reduzindo homicídios, especialmente homicídio contra jovens negros, homicídios contra mulheres. A gente caiu esse ano de 2022, mas ainda a gente tem que avançar mais. Então, assim, a tecnologia vai ser a nossa grande arma para reduzir impunidade. Porque a hora que a gente reduz impunidade, a gente reduz também a prática do crime, porque o crime fica de maior risco. Então, o cerco inteligente, o microcomparador balístico, o trabalho do teleflagrante, os investimentos em softwares que ajudam a desvendar criminalidade, o sistema de identificação civil e criminal. Então, assim, um conjunto grande de investimento que nós já estamos fazendo, que vão se consolidando agora em 2023, para a gente aumentar o poder de resolutividade de crime dos nossos policiais. E sobre os próprios policiais, existe alguma política de reajuste exclusivo para as categorias que realizaram, né, grandes movimentos, que reivindicam salários, como os médicos legistas, peritos, oficiais? Sim, teremos sim. Teremos discussões, teremos conversa geral com o Sindipúblico, e teremos conversas específicas, com categorias específicas, para que a gente possa ir ajustando, né, no decorrer do governo, né, para que as pessoas tenham uma renda que se aproxima da renda média, tá certo, brasileira. Esse é o nosso trabalho. Em 2019 nós começamos isso, a gente melhorou todos os salários das forças de segurança, nós tiramos das últimas posições e vamos continuar avançando para que a gente possa chegar numa posição de salário, de remuneração, que seja uma média daquilo que se recebe cada função dessa, comparada com a mesma função no Brasil. Agora a gente volta para a educação, que o senhor falou que a prioridade das prioridades a partir de 2023 é a educação, principalmente para reduzir a desigualdade e compensar 2020 e 2021, que as crianças ficaram longe da sala de aula. Qual é a primeira meta para mostrar que essa é a prioridade das prioridades? Nós vamos, primeiro, assim, ampliar muito já em 2023 o trabalho com a formação profissional. Vamos ampliar vagas nas parcerias, né, com relação à formação profissional. Nós vamos começar já a montar 5 escolas do futuro, que é um ambiente totalmente digital, com tecnologia presente em toda a escola, tá? Formação de programador de computadores, tá certo? Robótica, para colocar a juventude em sintonia com as demandas de emprego da modernidade, de quem quer empreender nessa área, né? Fazer parceria com startups, fazer parceria com empresas de tecnologia. Então, já começamos agora nesse início de ano letivo. Na área da saúde, que a gente muda de assunto agora, foi uma das mais sensíveis na sua gestão, alvo das maiores críticas durante a campanha. E aí, eu gostaria de saber que, por conta da pandemia, muitas cirurgias e consultas ficaram represadas. O governo pretende realizar algum tipo de mutirão, algum tipo de ação para que a saúde dê passos mais fortes? Vamos fazer. O que eu encomendei ao Miguel, que é o nosso secretário de Saúde, é que a gente possa achar caminho para resolver de forma definitiva diminuição das filas de consulta, de exame, de cirurgias eletivas, porque foi um grande debate que a gente fez na campanha, os adversários atacando, porque nós tivemos 2 anos de pandemia e boa parte desse tempo a gente teve que suspender muitas vezes cirurgias eletivas, tivemos que, às vezes, reduzir prestação de serviço de consulta. Então, nós estamos ampliando as parcerias com os consórcios, né? Estamos
fazendo novos, e fizemos novos contratos com os filantrópicos, hospitais filantrópicos, e estamos fazendo com que a gente adote de forma objetiva a telesaúde, tá certo? Para a gente poder evitar deslocamento de pessoas. Então, nós teremos em 2023 já resultado com relação à prestação desse serviço. Vamos falar de mobilidade? As previsões de entrega das principais obras viárias no Estado, como Terceira Ponte, rodovias das Paneleiras. Agora, Complexo Viário de Carapina, em março, Aquaviário também em março. Você perguntou uma outra obra. Terceira Ponte. Terceira Ponte também em março, entregamos a Terceira Ponte. Primeiro trimestre vai ser movimentado. Movimentado, que bom. movimentado. Nós temos muitas obras também dos municípios do interior, tá certo? Vamos começar, assim que a gente terminar o Complexo Viário de Carapina, vamos começar o novo terminal de Carapina. Vamos fazer também uma faixa exclusiva de ônibus ligando Vila Velha a Cariacica, terminal do Ibis até o terminal de São Torquato. Tá? Vai ser uma obra importante para quem usa o transporte público. Então, obras que nós estamos fazendo, vamos entregar, e obras que a gente vai dar início a outras obras importantes para a mobilidade na região O metropolitana. senhor falou do aquaviário, ele vai ser um modal forte ou ele vem como um teste? Ele é um modal, não como teste, mas ele não transporta muitas pessoas, né? Ele é para complementar o transporte, integrado aos ônibus, tá certo? A pessoa pode desembarcar do ônibus, embarcar no aquaviário, desembarcar do aquaviário, embarcar no ônibus, pode transportar a sua bike, a sua magrela, tá certo? Então, é integrado, tá certo? A todo meio de transporte que a pessoa desejar. E com relação à Terceira Ponte, além da obra, né, com a ciclovia, eu queria saber como é que vai ficar a concessão. A concessão, nós publicamos em dezembro a comissão de fechamento do contrato, tá certo? Já contratamos uma fundação que está discutindo a modelagem da nova concessão, será uma nova concessão, e o contrato atual termina esse ano, dia 22 de dezembro, e nós já teremos que ter uma nova empresa fazendo a gestão desse sistema viário. E vamos falar, então, de BR-101, né? A Eco-101 quer devolver o contrato, como é que vai ficar? Nós vamos estadualizar? Eu tenho muita disposição de resolver esse problema. Por que eu tenho disposição de resolver? Porque o que vai acontecer com esse sistema agora com este contrato? A Eco-101 devolveu. Então, o que o governo federal tem que fazer? Eu irei a Brasília esse mês de janeiro para poder conversar com o ministro dos Transportes. O que a gente tem que fazer? Agora, o governo federal tem que publicar contratar um novo estudo daquilo que falta de obra para a BR-101. Isso vai demorar mais de ano, né, para um novo estudo. Esse novo estudo será a base para preparar o edital e o processo de concessão que será encaminhado ao TCU aprovar, depois a licitação. Então, assim, nós teremos obras, se for nesse ritmo, teremos obras daqui a 5 anos, a gente retoma a obra, assim, e o gargalo nosso da BR-101 e da BR-262, são dois gargalos assim que dificultam o nosso desenvolvimento econômico, o nosso desenvolvimento turístico, nossa agricultura, tá certo? Dificulta. Então, assim, eu tenho disposição até de assumir, se tiver caminho para a gente assumir, tenho até disposição para assumir, porque o capixaba não suporta mais essa falta de investimento do governo federal nessas BRs nossas. 262 do mesmo jeito? 262 do mesmo jeito, acima de 262 não tem nada. Não tem então, concessão, assim, o que eu vou fazer, eu já estou fazendo o projeto, que é o, entre aspas, binário da ligação de Marechal Floriano até Viana, né, numa via paralela à BR-262. Agora a gente volta para falar de política, né? A gente já falou que foi um ano de 2022, um ano agressivo, foi uma eleição realmente conturbada, muito nacionalizada, mas as urnas elas deram uma mensagem muito forte, muito importante
ao governador Renato Casagrande, que foi eleito, mas com uma abstenção muito grande, com um crescimento do adversário também muito grande. E aí eu queria saber o seguinte, o que muda no político Renato Casagrande com mais esse contrato assinado com a população capixaba? Essa expressão você usou na nossa entrevista há um ano. Você falou assim, eu tenho um contrato com o povo capixaba. O que muda? Agora renovei esse Exatamente. contrato. Né? Eu e o povo capixaba, nós assinamos um novo contrato de 4 anos. Primeiro tem que pedir a Deus saúde, né, para poder enfrentar os 4 anos de trabalho. E o meu compromisso com o povo capixaba é trabalhar ainda mais. Eu já trabalho muito, mas eu quero trabalhar ainda mais. Eu entrei agora, né, no dia 1º, né, com a mesma energia que eu entrei no dia 1º de janeiro de 2011, quando assumi pela primeira vez o governo do Estado do Espírito Santo. Estou animado. Lógico que eu sei que eu preciso cada vez mais ir aperfeiçoando o modelo de governar, e discutindo e debatendo com a sociedade capixaba, colocando na mesa do Palácio Anchieta os movimentos sociais, movimento de direitos humanos, representações da sociedade, das comunidades, empreendedores. Então, eu sei que a gente precisa de fazer uma construção coletiva. Não existe mais governo, nunca existiu da minha parte, mas cada vez mais a gente tem que compreender que o ato de governar é um ato coletivo, que a eleição te permite assinar um contrato, mas que esse contrato ele é colocado para o debate com a sociedade permanentemente. Eu não estou autorizado por 4 anos a governar do jeito que eu quiser, tá certo? Eu tenho que ir definindo com representações da sociedade o caminho que a gente vai tomando. Então, eu tenho muita disposição da gente ir aperfeiçoando para a gente poder ir tornando esse Estado um Estado mais igual, um Estado com mais oportunidade para os capixabas. Mas esse coletivo não tira do senhor a responsabilidade da palavra final, da decisão, porque o senhor lidera esse projeto coletivo. E nessa liderança, nem sempre é possível agradar, inclusive o seu próprio partido. Quando a gente fala de secretariado, do primeiro escalão, o senhor não necessariamente agrada a todos os partidos e nem mesmo o seu próprio partido, que tem reclamado da falta de espaço, que as suas escolhas não são necessariamente uma posição do partido, mas da sua cota pessoal. Não, o governador não pode abrir mão da sua cota de pessoas de confiança. Eu não posso abrir mão de indicar uma pessoa de total confiança minha na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Governo, de Planejamento, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Mesmo que você tenha componentes partidários, né, em algumas secretarias dessas, mas é de total confiança minha mesmo, tá certo? Porque é o meu CPF que está em jogo, é a minha vida que está em jogo, é a vida da minha família que está em jogo, e as pessoas cobram, ao final de qualquer avaliação, é do governador. Tá certo? Cobra do secretário, mas cobra do governador. Então, assim, eu não tenho condições de agradar a todo mundo, não quero agradar todo mundo. Quem quiser ser governador para agradar todo mundo vai quebrar o Estado, tá certo? Então, eu não tenho interesse em agradar todo mundo, eu tenho interesse em ser justo. Mas justiça é também um conceito relativo, porque para você ser justo tem que ter critério. Todo critério tem algum nível de injustiça praticada contra alguém. Tá certo? Mas eu procuro sempre usar critérios, né, que permita a gente ser justo usando esses critérios. Então, mas eu sei manter diálogo com quem não fica satisfeito, para a gente poder ir ajustando, eu sei ir conduzindo isso para manter a estabilidade política necessária. Governador, o senhor vai concluir os 4 anos de mandato? Eu vou concluir os 4 anos. Meu desejo é governar os 4 anos. Você está perguntando por causa de eleição de 2026, não é isso? Já estão falando, né? Mas assim, está muito cedo ainda, né? A gente claro entra. Que em 2024 também vem falar de eleição com o senhor, em 2026 também, mas, né? Mas está muito longe para a gente dizer. Eu fui eleito por 4 anos, tá certo? Se eu vou ter algum projeto em 2026, assim, sinceramente, isso não é um assunto que passa na minha cabeça. Agora a gente fala um pouquinho da política nacional. O senhor considera que a desnomeação de Edmar Camata na PRF pode ter criado algum tipo de ruído de relação do governo Espírito Santo com o governo Lula? Nenhum ruído. Está tudo
nós estamos com nossos canais desobstruídos. Só que eu acho que foi usado um critério para o Camata e não foi usado para outros. Tá? Outras pessoas nomeadas no governo federal tiveram o mesmo comportamento do Camata, de terem, num primeiro momento, apoiado a Operação Lava Jato, como muita gente apoiou. Muita gente acreditava que era uma operação que não tinha interesse político partidário, e, ao final, a gente viu que tinha interesse político partidário. Mas, quando ela começou, a maioria do povo brasileiro apoiou, e a maioria dos políticos apoiou, das lideranças políticas, né? As lideranças tiveram um apoio. Então, acho que foi usado um critério para o Camata e desconsiderado para outros. Tá certo? Então, pegaram o Camata como Cristo, tá certo? Neste episódio. Eu queria saber se o senhor considera que nos últimos 4 anos o líder da bancada federal foi o da Vitória, durante os seus 4 anos de governo, e agora o senhor acredita que deva ser modificado isso? Não sei. O da Vitória foi um excelente coordenador da bancada. A bancada acho que assume em fevereiro, acho que eles vão discutir a decisão que eles tomarem, terá o meu apoio. E a relação com o Magno Malta, que não é do seu grupo político e é um senador que vai chegar com bastante energia no Senado. Você acha, já tenta ter uma boa relação com ele, a conversar, porque, afinal de contas, os dois são representantes do Espírito Santo, o governador e o senador. Da minha parte, total disposição de diálogo. Nós já fomos senadores juntos, nós já fizemos campanha juntos, não tem nenhuma dificuldade de dialogar com o senador Magno Malta. Na sua campanha, o senhor foi eleito com o apoio da maioria dos prefeitos, na Grande Vitória, todos, exceto de Lourenço Pasolini, que temos um histórico ao longo dos últimos 2 anos em que o senhor e ele não sentam na mesma cadeira. Da sua parte, há chances de reaproximação? Total chance de reaproximação. Não tem reaproximação institucional, não tem nem necessidade de reaproximação. O governo do Espírito Santo está à disposição da Prefeitura. Estamos agora na Operação Verão, Réveillon, nossa Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, trabalhando junto com a Guarda Municipal. Eu sei compreender muito bem o meu papel institucional. Eu não misturo divergências e desavenças que a gente tem enfrentado com a minha responsabilidade institucional. Governador, qual vai ser a sua participação na eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa? Se eu puder acompanhar de longe, é o melhor. Mas eu vou, agora no mês de janeiro, conversar com os deputados para ver a opinião dos deputados, quem é que agrega mais. Vou tentar ajudar a agregar e manter um ambiente de estabilidade na Assembleia Legislativa. E agora, para a gente finalizar, eu queria saber do papel do seu vice-governador, Ricardo Ferraz. Na campanha, ele foi mais ostensivo, atuando nos movimentos de articulação com o empresariado, com o centro-direita. No início de dezembro, o senhor já o anunciou como um vice-governador, secretário de Desenvolvimento Econômico, que vai ter força no meio ambiente, na agricultura. Como é que vai ser o tônus desse governo com Ricardo Ferraz? Vai trabalhar em todas as áreas, né? Sem receber 3 salários, né? Sem receber 3 salários. Ele já ficou 4 anos aí, né, mais afastado, então já teve tempo de descansar. Agora ele pode gastar sua energia me ajudando a governar em todas as áreas. Como secretário de Desenvolvimento, vai interagir muito, né, de fato, com onde tem desenvolvimento, porque não dá. A Secretaria de Desenvolvimento é mais uma secretaria de articulação, tá certo? Que vai se relacionar com o meio ambiente, porque tem a ver com desenvolvimento, mas vai se relacionar com ciência e tecnologia, vai se relacionar com turismo, vai se relacionar com agricultura, né? Mas ele vai ser um vice que vai me ajudar em todas as áreas, até porque ele tem boa relação no Congresso Nacional, em Brasília, né? Então, o Ricardo já é um parceiro importante, vai me ajudar muito a governar o Estado. E o tônus político vai mais de centro-esquerda caminhando para a direita? A linha do nosso governo? Sim. É um governo progressista, né? Um governo de centro, mas é um governo progressista, um governo que pensa no social, um governo que quer distribuir renda, que quer proteger o meio ambiente, que quer preservar direitos humanos. Um governo progressista, tá certo? Agora, compreendendo efetivamente
porque esses enquadramentos que as pessoas fazem de direita e de esquerda são muito primários, tá certo? Eu sou um líder progressista de centro-esquerda que preservo responsabilidade fiscal, que me relaciono com o setor produtivo, mas eu quero proteger os direitos das pessoas, direitos individuais e coletivos, quero proteger o meio ambiente, quero distribuir renda. Então, acho que esse é o caminho que nós estamos seguindo e vamos continuar seguindo no Espírito Santo. Eu vou fazer com o senhor, como eu encerrei uma entrevista com o Ricardo Ferraz, logo depois da eleição, eu perguntei, como é que é o nome do seu neto? Cauã. Eu sei que o Cauã não está morando 100% aqui no Espírito Santo, mas... Ele mora em Brasília. Pois é, mas é o estado da família do Cauã, é o estado do governador do Cauã. Daqui a 4 anos, ou melhor, vamos para 2023. Esse ano de 2023, o que o senhor deseja para o Cauã e para o povo capixaba? Bem, desejo para o Cauã que ele continue amando o avô dele. Mais do que tudo na vida. Mas desejo que ele tenha saúde, né? Saúde é o que eu desejo também para o povo capixaba, saúde, prosperidade, equilíbrio, diálogo e paz. Paz para todo mundo, para a gente poder seguir bem em 2023. Governador, feliz 2023. Para você que está acompanhando a nossa entrevista, eu desejo que 2023 seja mais do que isso, seja de muito trabalho e muita realização. Até a próxima.